Olá, estudantes da terceira série, para mais um encontro de geografia onde a temática Guerra Fria vai ser desenvolvida. Meu nome é a professora Joyce e para a gente atingir essa temática, obviamente a gente tem que transitar entre o destaque, a importância ligada ao conceito da Guerra Fria, além de evidenciar alguns cenários, sejam eles políticos, econômicos, militares e principalmente ideológicos do período. Dentro dessa característica, é importante destacar alguns elementos que você pode estar aí relembrando. O conceito de Guerra Fria e as implicações no cenário não só entre os países envolvidos, mas dentro de uma representação mundial. Para que a gente tenha essa noção, obviamente, você tem que destacar a importância tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, onde há um redimensionamento das forças de potencial dentro de um cenário político e militar. Então, a gente primeiro evidenciando isso, a gente estabelece que antigos países detentores do poder, simbolizados aqui como as grandes potências da época, seja ela Alemanha, Itália, Reino Unido, França, Estados Unidos, em plena Primeira e Segunda Guerra Mundial, transitaram num cenário de dinamismo de poder, ou seja, uma reorganização para aquele que ou aqueles que evidenciariam essa nova reestruturação, esse novo direcionamento de mundo. Então, Primeira e Segunda Guerra Mundial marcam isso. Mas como as duas, juntando, provocam um período de estrago muito grande, você tem a base de sustentação para evidenciar, então, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, um levantamento de novas potências figurando no cenário mundial. Essas novas potências, elas começam a transitar um discurso diferente do até então discutido. Até a Segunda Guerra Mundial, a discussão primordial era da invasão territorial, da posse do terreno. Já a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a estrutura defendida pelos Estados Unidos e pela União Soviética, destacados aqui, elas evidenciam uma outra discussão, uma nova forma de conflito, um embate entre a permanência do capitalismo, defendida pelos Estados Unidos, ou a nova sistemática de um novo modelo chamado socialismo, destacado pela União Soviética, que tinha recém-organizado essa dinâmica com seus países vizinhos a partir de 1922. Dentro dessa temática, então, o mundo começa a receber uma outra terminologia em termos de classificação. O mundo começa a ser chamado de mundo bipolar, porque então vários países começam a se posicionar entre duas vertentes específicas. Uma vertente ligada principalmente a essa nova ideologia socialista, onde nós vamos ter principalmente países do leste europeu, Cuba e algumas províncias, algumas áreas da África e Ásia, e o restante pipocando por outras áreas, na América, na Europa, na Ásia e também na África, defendendo a permanência do regime já instalado desde o século XV, chamado capitalismo. Dentro disso, este mapa evidencia, então, essa divisão, essa transformação, onde nós temos alguns países defendendo, então, o socialismo e outros países defendendo a permanência capitalista. É um mapa bem interessante, onde você percebe que alguns, logicamente, entram na discussão e demoram a se posicionar. E isso vai gerar conflitos que nós já vamos ver na sequência. Para isso, vamos agora dar uma paradinha para que você escreva com suas palavras o seguinte: é de se esperar que conflitos de interesse entre as grandes potências venham a surgir no futuro da mesma forma como surgiram no passado. E não existe no mundo uma autoridade com o poder de adjudicar esses conflitos. As negociações têm lugar à sombra do poderio militar que as grandes potências conseguem reunir. Agora, esta atividade, este trecho de uma reportagem, façam o seguinte: a partir do texto, analise as relações entre desenvolvimento científico, tecnologia e poder no mundo contemporâneo. Pensem um pouquinho o que essa distinção entre escolher a permanência do capitalismo e essa nova vertente socialista poderiam representar mudanças, ou na tecnologia, ou na economia, ou no desenvolvimento. Volto já já.
dentro da perspectiva da análise, é interessante você evidenciar que talvez falte subsídio para você dar uma estruturação de muitos elementos, ou melhor ainda, de muitos exemplos. Mas você tem que entender que essa dinâmica da escolha fez modificação em termos de mundo. Esse potencial desenvolvimento, claro que sustentado pela ideia capitalista dos Estados Unidos, permanecendo na evolução capitalista, ou na nova sistemática da ideia socialista, fizeram com que o mundo tivesse novas perspectivas. Isso deu um ânimo, um vigor diferenciado. E claro que novas metodologias de produção, novas tecnologias ligadas à infraestrutura da matéria-prima, novas dinâmicas da circulação mundial, tornaram o mundo um poço de uma corrida gigantesca em termos tecnológicos. Então a gente percebe que esse período da Guerra Fria, ela também deu um alicerce muito grande ao desenvolvimento tecnológico, que dá muitas vezes a sustentação a muitas coisas que nós usamos hoje, como por exemplo o micro-ondas, o celular, o advento de vestuário adequado para determinadas práticas esportivas, por exemplo. Então dá para transitar entre vários elementos que configuram essas mudanças que vão tornar fundamental para a análise que a gente vai fazer agora. Dentro dessa perspectiva, temos que entender a dinâmica no decorrer do processo. A primeira situação que acontece é literalmente no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, a percepção de que a Alemanha deveria ser dividida. A divisão da Alemanha ela se deu no momento que ela foi colocada como sendo uma das principais articuladoras da Segunda Guerra Mundial, também participante da Primeira, e que deveria ser neutralizada. Esse papel de neutralização se fez quando dividiu-se a Alemanha em não duas, como muitas pessoas muitas vezes defendem, mas e sim em 4 zonas administrativas. Então nós temos a zona administrativa pela União Soviética, pelos Estados Unidos, pela França e pelo Reino Unido. Por quê? Porque existia necessidade de um controle sobre a região alemã. Esse controle, obviamente, se estendeu por mais um tempo e só foi literalmente dividido quando as diferenças ideológicas entre os países capitalistas e socialistas se concretizaram. Então, quando a discussão transcendeu a conversa, houve a necessidade de dividir a Alemanha em duas. Uma Alemanha federal que ficava do lado ocidental, dirigida pelas repúblicas norte-americana, inglesa e francesa. E uma república oriental que dava margem à organização e à sustentação do domínio russo. Essa é o primeiro start que se dá de um papel de divisão em termos mundiais. Junto com essa divisão, nós vamos ter várias temáticas, várias situações que fortalecem ou a estrutura socialista ou a estrutura capitalista. Dentro da estrutura capitalista, nós percebemos uma organização militar se concretizando em todos os países que fundamentam a defesa da permanência do capitalismo, que é a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa organização militar tinha como principal função entrar contra se houvesse a necessidade de um embate militar, principalmente perante o chamado Pacto de Varsóvia, que com a mesma função do tratado da OTAN, tinha a primordial estrutura de ser militar e estabelecer o avanço, a proteção e até a inserção da ideologia socialista em muitos lugares do planeta. Isso começa a fazer com que o mundo estremeça em termos bélicos, afinal de contas, mal tínhamos saído da Segunda Guerra Mundial. Então essa situação de estabelecer um Pacto de Varsóvia e uma OTAN estabeleceu um temor mundial. Alguns países começaram então a dinamizar estratégias para melhoria e reorganização do pós-guerra. Um dos principais que a gente pode destacar é o Plano Marshall, onde literalmente divisas em termos de rendimento foram disponibilizadas para que os países conseguissem reconstruir muito rapidamente toda a estrutura lesada em plena Segunda Guerra Mundial. Claro que isso evidenciaria o modelo como sendo melhor e que, claro, destacaria aqueles que ainda estariam na defesa ou na dúvida de qual modelo ou continuar seguindo ou começar a seguir. Dessas elementares características, podemos destacar também a corrida armamentista. A corrida armamentista, obviamente, se faz nos mais variados pontos do planeta, onde países capitalistas defendiam que a sua trajetória era melhor,
através das vertentes ligadas às armas a serem desenvolvidas. O mesmo fazia a parte do socialismo, que também inventava novas metodologias bélicas para mostrar que o modelo era mais evoluído. Além da corrida armamentista, temos a corrida espacial. A corrida espacial se deu, claro, para mostrar o avanço tecnológico que cada uma das potências tinha. Então, cada vez que a gente olha na televisão a trajetória dos foguetes ao redor do planeta, dando voltas à Lua, montando estações, fazendo alterações, adaptando maquinário, vestuário e até inserção de itens como, por exemplo, micro-ondas ou embalagens a vácuo, por exemplo, a gente percebe que literalmente eram mecanismos de mostra de soberania tecnológica. E isso, obviamente, transitou por vários lugares e naqueles lugares onde não houve uma defesa verbal ou que não se conseguiu entrar num consenso, infelizmente guerras começaram a pipocar. Nós vamos ter várias acontecendo. Nós vamos ter acontecendo na China, nós vamos ter na Coreia, nós vamos ter na região do Canal de Suez, na região de Cuba, no Vietnã e no Afeganistão. Sem ainda falar de algumas outras de menor cifra ou menor período e que também existiram porque as pessoas, infelizmente, não chegavam dentro do seu território, mesmo sendo uma nação, a uma conversa com um objetivo em comum ou por uma ideologia ou em outra. Infelizmente, isso deflagrou movimentos que durante toda a década de 80 ficaram muito presentes. Alguns destacaram muitas mortes, alguns destacaram momentos muito tristes na nossa história. Culmina ao período do final da década de 80 numa evolução das duas ideologias. A ideologia socialista muito baseada apenas na produção primária e de material bélico. Já a produção capitalista otimizando muito a circulação do giro. Isso fez com que literalmente as reservas fossem se esgotando na União Soviética. E por fim, o poder por ela estabelecido em muitos lugares começou a enfraquecer como a base de sustentação. Essa base de sustentação enfraquecida começou a ficar nítida quando, no finalzinho da década de 90, em 1989, o Muro de Berlim foi quebrado do lado capitalista para o lado socialista. Esse muro foi construído, lembre, pela literal divisão entre as administrações socialista e capitalista. Quando o muro foi derrubado, é como se literalmente houvesse uma soberania do capitalismo sobre o socialismo. E isso evidencia um momento histórico de, digamos assim, novamente a mistura ou então o reagrupamento da nação alemã, que até hoje sofre com essa divisão, afinal de contas ficaram divididos por mais de 20 anos. Dentro dessa trajetória, então, olhando o símbolo Guerra Fria e olhando o símbolo Muro de Berlim, nós temos como ele um alicerce que pode dar conta de quando você fala do fim da Guerra Fria, que é exatamente a estrutura que é derrubada simbólica para identificar o fim daquele conflito ideológico no sentido geral, porque não houve uma disputa militar nem em território norte-americano nem soviético, mas como nós evidenciamos, teve conflito militar sim em outros lugares. Para fechar essa etapa, vamos falar então na seguinte atividade, sobre a regionalização na ordem mundial atual sofreu alterações. Antes o mundo era visto como o eixo leste-oeste. O antagonismo dava-se pelo Oriente, com o sistema econômico socialista, representado pela potência União Soviética, e o Ocidente quase que na sua totalidade, representado pela economia capitalista. Entretanto, com o fim da Guerra Fria, esse antagonismo é visto sobre um novo eixo? Qual seria? Então, qual é o eixo que nós temos como foco durante a Guerra Fria? Volto já já.
Então observem a dinâmica, tenham a noção da problemática envolvida nessa situação Guerra Fria e que deveria ser um conflito apenas ideológico, em que se discutiam situações e cada um deveria escolher, e ele não ficou apenas na discussão. Infelizmente, a regionalização norte-sul ficou bem evidente, nós percebemos literalmente uma diversificação entre os países chamados desenvolvidos e subdesenvolvidos, várias temáticas envolvidas no sentido de classificação desses países foram feitas, mas hoje a gente percebe que a grande maioria ou voltou a ser capitalista ou passou a usar o socialismo num modelo específico, como nós vemos, por exemplo, China com seu modelo de socialismo, Cuba com seu modelo de socialismo e Coreia do Norte com seu modelo. Os demais que tinham aderido à ideia, com o declínio da União Soviética e, por consequência, sua dissolução, foram levados a voltar às suas vertentes capitalistas anteriores. Para você saber um pouquinho mais, entre nesses QR Codes, nós vamos ter vários links aqui em que você pode ter acesso a reportagens, tanto sobre a corrida espacial quanto a corrida armamentista, que destacam elementos fundamentais do desenvolvimento tecnológico da época da Guerra Fria. Dentro dessa perspectiva, espero que vocês então tenham elencado o que seria a Guerra Fria, desenvolvido um raciocínio lógico sobre a temática, além de ter uma reflexão histórica que faz com que a gente entenda como o mundo atualmente está organizado politicamente. Até um próximo encontro.